Boa noite a todos. É só explicar aqui para os colegas presentes que a gente fala no microfone porque na sala virtual eles só nos ouvem se estiver falando no microfone. Então, eu quero abrir este importante evento da nossa Comissão de Direito Digital e Inovação, presidida pela doutora Pietra, aqui presente também membros da comissão, né? E hoje mais uma atividade de desenvolvimento intelectual da nossa subseção. As nossas 27 comissões têm atuado fortemente na realização de eventos, palestras, e esta Comissão de Direito Digital e Inovação, ela tem nos surpreendido, porque o tema também surpreende, são coisas muito novas, né? E hoje temos mais uma palestra que trata do exercício da advocacia, novos instrumentos para o exercício profissional, e nós recebemos aqui hoje o Marcos Lamas, especialista em computação forense e perícia judicial digital, para nos trazer informações e acrescentar mais conhecimentos, mais habilidades para o nosso exercício profissional, que é o que a gente busca aqui na nossa subseção, proporcionar isso a todos os advogados e advogadas. Então, seja bem-vindo, Marcos, à nossa subseção. Estás em casa, o que precisares pode nos chamar. Desejamos que você faça uma ótima palestra. Estamos ansiosos para ouvi-lo. E antes de passar a palavra para ti, eu quero cumprimentar também a todos os colegas que estão na sala virtual. Nós temos aqui na presencial aproximadamente 11 a 12 pessoas e na virtual nós temos 25 pessoas. Então, é um público para uma noite fria, né? Uma das mais frias do ano aí. É bem importante o direito digital, a informatização, enfim, já está nos mostrando aí que o virtual teve mais adesão, bem característico do tema, né, da comissão. Mas passo a palavra para a nossa presidente, doutora Pietra, para fazer também os cumprimentos iniciais e já em seguida passarmos à palestra. Bom, boa noite. Boa noite a todos, agora sim, microfonado. Então, estamos iniciando o segundo encontro do nosso grupo de pesquisa, grupo de estudo de direito digital. Hoje, falando de um tema mais prático, começamos o grupo com um tema estritamente acadêmico da regulação das redes sociais e fake news, com o Dr. Diogo Reis. Estritamente acadêmico, discutimos diversos temas além, mas hoje eu quis trazer uma coisa mais prática de exercício da advocacia, coisas que todos nós aqui precisamos, que é prova. Nenhum advogado ganha nada sem prova. E o mundo hoje em dia é essencialmente digital. Se a gente não souber como colocar o digital dentro do processo, a gente vai ver moscas. Então, essencial trazer esse tema aqui. Que felicidade de ter conosco. Tua formação é excelente na área, é difícil achar uma pessoa. Porque quando a gente monta um grupo, a gente esse tema é muito importante, então vamos trazer para cá. Mas quem é que a gente traz? E daí tu vai catando pessoas, tá? Essa pessoa confia o suficiente para trazer para a OAB para falar desse tema. E daí eu achei o Marcos. Por indicação da minha vice, doutora Simone Lamuriano. E a indicação de casa sempre vale mais, né? Mas a formação dele é incrível. Eu vou ler um mini currículo aqui. Especialista em ciências forense e perícia criminal. Especialista em computação forense e perícia digital. Membro da Sociedade Brasileira de Ciência Forense e da Academia Brasileira de Ciência Forense. Escrevente do 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, especialista em atas notariais, nos quais introduziu melhorias com procedimentos e técnicas da forense digital, dando maior segurança jurídica, o que resultou no aumento de demanda e captação de clientes. Atua como perito e como assistente técnico em processos digitais nas áreas de perícia digital e documentoscopia, o que é incrível. Professor na Academia de Forense Digital, ministro do curso de Introdução à Documentoscopia e Grafoscopia, também fundador do Instituto Lamas, Instituto de Perícia. Uma honra te ter aqui, muito obrigada por ter aceito o convite, eu já lhe passo a palavra. Boa noite, pessoal.
pessoal, tudo bem? Presidente, obrigado pelo convite. Pedro, obrigado pelo convite. Trazer esse tema para mim é muito especial porque falar sobre ata notarial, toda a minha vida notarial foi voltada para ata notarial. E eu já pensei em escrever sobre ata notarial até a blockchain. E eu deixei de lado, porque, claro, apareceram outras oportunidades, outros trabalhos. Aí quando a gente tem um prazo, a gente trabalha melhor, né? Então foi o que aconteceu, a gente tentou reunir algumas informações aqui, trazer um pouco da experiência da ata notarial e da admissibilidade da prova digital, né? A Petra disse, a gente sem prova não consegue sustentar aquela hipótese que tu está defendendo. Não adianta só juntar a prova, ela tem que ter alguns critérios, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, que é a autenticidade e integridade. Como é que eu vou garantir esses dois elementos? Se me permitem, posso dar continuidade, todo mundo me escuta bem, o pessoal de casa me escuta bem também. Vou pedir a autorização para sentar na plateia. Por favor. Já tira umas fotos. Apresentando só a Academia de Forense Digital, foi que deu a oportunidade de palestrar. Agradeço o Renan, que não sei de onde ele me achou, ele me convidou para palestrar e foi uma coisa que eu gostei e nos trouxe várias oportunidades. Então essa parte acadêmica devo muito à EFD. Ela é a maior instituição acadêmica relacionada à forense digital, tem diversos planos sobre várias áreas, que hoje e aqui não é só voltado para perito, é voltado também para o operador de direito. A gente tem que se comunicar, o advogado falar minimamente a língua do perito e o perito também. Isso a gente acaba agregando valor ao processo junto com nossos clientes. A gente na academia já ministrou diversos treinamentos para instituições e empresas privadas. Sou natural de Pelotas, moro em Porto Alegre há uns 12 anos, me formei em Direito, fiz as pós-graduações que a doutora mencionou. E o legal, na formação acadêmica, que eu fui fazer me formei em 2012. Meu TCC era sobre ata notarial como meio de prova. Só que 2012 é bem antes do novo CPC. Não estava no ordenamento jurídico, ela era uma prova atípica. Meu orientador, na época, ele nunca escutei falar isso. Eu achei interessante isso, não saber o que era. Pouca gente sabia. Então, a partir desse momento, eu fiz meu TCC sobre o tema e comecei a avançar. E aí eu percebi que a ata notarial estava muito relacionada à prova digital. E aí eu fui estudar ciências forenses e perícias criminais, depois computação forense, agora por último a documentoscopia. Que já está, a documentoscopia é a perícia em documentos e assinaturas, já está muito relacionada também à perícia digital. Então, não tem nenhum profissional que vai escapar de entender minimamente as questões digitais. Trabalho desde 2013 em tabelionato de notas, o meu avô é tabelião, meu tio é tabelião ali no mesmo tabelionato, passado por concurso, pelo mesmo. Trabalhei sempre em paralelo ao tabelionato, emitindo certificados digitais, foi essa tendência de trabalhar com o universo digital. Sou professor na Academia de Forense Digital, fundador do LAMA Instituto de Perícias, a gente trabalha como assistente técnico das partes, tanto na perícia digital como na área de documentos. Como perito judicial também estou cadastrado, membro das sociedades forenses, e aqui para tentar quebrar um pouco esse gelo que a gente está hoje, que eu sei que é difícil, eu não torço nem por Grêmio nem por Inter, eu sei que pode ser decepção para muitas pessoas, mas eu torço por Pelotas. Gosto de jogar um videogame, andar de skate, bike, futebol, boxe, enfim, fazer exercícios. Acho que todo tipo de leitura também complementa os nossos, não só a leitura técnica, acho que ajuda bastante a expandir nossa mente, entender diferentes conceitos e, por enquanto, vai de pé, vai dar Sofia. Esse slide eu trago para mostrar que não tem mais como a gente não se especializar. A gente vai fazer diversos cursos ao longo da nossa carreira, ainda mais na área pericial, que a gente está sempre estudando. Tu acabou de fazer um curso, se especializou um pouquinho naquele tema,
daqui a 6 meses vai ter uma nova tecnologia e a gente já vai ter que se avançar e estudar um pouco mais. Certo? Aqui estão minhas redes sociais, o site do Instituto Lamas, meu perfil pessoal e o perfil do Instituto. Fiquem à vontade, qualquer dúvida que tiver, podem me chamar ali também. E agora a gente avançando direto para a ata notarial ao blockchain. Como eu disse antes, a ata notarial ela é um instrumento muito antigo, ela não veio com o novo CPC. Ela era uma prova atípica, já era aceita, e depois ela veio se tornar uma prova típica. Mas a origem dela antecede, a ideia da ata notarial antecede a própria atividade notarial. Então, quando a gente fala de ata notarial blockchain, a gente está falando de um gap, uma distância de 5.000 anos, mais ou menos. Porque o escriba egípcio ele foi o primeiro antepassado do antigo notário. Ele tinha uma função de redigir e registrar atividades privadas. Eles documentavam as declarações e narravam as percepções pelos seus sentidos. E é esse o ponto, justamente, a ideia central da ata notarial: observar e narrar uma determinada situação. Eu estou trazendo esse ponto mais de origem para a gente entender as fragilidades que a ata notarial tem hoje. Que a gente está avançando, está tentando se estruturar melhor para atender essas novas demandas, e isso aqui vai fazer sentido. Então, nesse contexto, a ata notarial foi o primeiro modelo de um instrumento notarial. Não tinha fé pública, a fé pública veio só em Roma, com a ideia de ter validade probatória, uma validade probatória adequada. Essa palavra a gente vai falar bastante também um pouco mais para frente. Ela vem de uma necessidade, ela é pré-jurídica, é uma instituição que ela vem de se tornar uma necessidade social, é um fruto de um fenômeno social, a atividade notarial. E a fé pública, ela tem uma meta, que é garantir a autenticidade, veracidade, segurança, eficácia social e eficácia jurídica. E aqui entra um ponto muito interessante, porque no mundo da perícia, da prova digital, a ata notarial é muito criticada. E, em certa parte, eu até concordo com alguns colegas. Porque a forma que a gente está fazendo a ata notarial, eu não estou trazendo, eu não estou atingindo a meta da fé pública, que é trazer uma eficácia social, uma eficácia jurídica e a veracidade e uma segurança. Então, para demonstrar também um pouco do problema da ata notarial como meio de prova digital, a gente tem esses dados aqui, eu peguei ontem: 8.210 tabelionatos de notas separados, dispersos em 27 unidades federativas. Então a gente tem 8.000 tabeliões, adotando procedimentos internos para cada ata notarial. De acordo com cada unidade federativa, vai ter a sua corredoria, vai ter as normas notariais e registrais. Então, o tabelionato daquele estado vai ser atentar como diz a consolidação daquele estado. Então, perceba que a gente já não tem uma padronização. Eu fiz um estudo há um tempo atrás que eu analisei as 27 consolidações, cada estado tem uma, feita pela corredoria, para ver quais eram os requisitos que eles traziam para a prova digital. Alguns se repetem, outros não, outros são melhores que alguns. Mas esse é um grande problema, uma falta de padronização que a gente não conseguiu ainda atingir. Então a gente tem esse gapzinho de 5.000 anos de diferença entre a blockchain até o Satoshi Nakamoto trazer a ideia da tecnologia da blockchain. Então, quando a gente vai criticar esse instrumento, a gente tem que entender de onde é que ele vem, como é que ele surgiu, quais são as limitações dele, para a gente conseguir incorporar ele nessas novas tecnologias. Certo? A blockchain, ou blockchain, ela é um livro-razão distribuído, certo? Então ela vai oferecer uma segurança e transparência, ela vai registrar informações de forma descentralizadas até certo ponto, dependendo da forma da rede, e garantir a integridade dos dados. A ideia de ser blocos separados, cada bloco vai conter a assinatura do bloco anterior, e isso vai estar distribuído por uma rede.
dependendo da forma que tiver feita essa rede, tem redes centralizadas, distribuídas, tem redes públicas, tem redes blockchain privadas e públicas. Então, dependendo de como ela foi arquitetada, para modificar uma das informações, toda a rede teria que sofrer essa modificação. Então, essa é uma das seguranças que ela traz. O problema é quantos nós, que a gente chama, vai ter essa rede. Quem é que tem o controle dela? Outro ponto que eu acho interessante, muita gente fala, coloca na blockchain que está garantido. A blockchain vai garantir que depois dali não foi alterado. Mas antes dela chegar na blockchain, o que aconteceu? Como é que ela chegou ali? Tinha um tabelião que falava assim, papel aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que botar no papel ele vai aceitar. Mesma coisa que rede social hoje. Qualquer coisa que tu colocar na rede social, certo ponto, vai ser aceito. As pessoas vão acreditar, né? E a blockchain também. Qualquer coisa que tu colocar ali, ela vai aceitar. Só que o problema é o que aconteceu antes dessa prova chegar ali. E outro problema também que eu vejo na blockchain eu insiro nesse livro razão distribuído um código hash da informação, certo? Eu não tenho o documento em si ali. Para verificar se ele foi alterado ou não, eu teria que ter esse documento. Porque a longo prazo, se as partes que estão discutindo aquela prova não tem mais esse documento, esse arquivo, ninguém mais tem, não tem como eu voltar atrás, pegar o hash daquele arquivo e retornar para o documento. Então aí há uma guarda da prova. Existem algumas blockchain que já conseguem armazenar arquivos, mas aí tudo é questão de custo também. E aonde tu está colocando essa informação? Ela vai ficar disponível por quanto tempo? A gente até, hoje a gente tem a Ethereum, tem várias redes, mas se dá o louco no carinha da Ethereum lá, eles ligam. Claro, a rede está distribuída por vários. Mas se for uma rede que não é tão distribuída, não tem tanta adesão, e resolvem não dar continuidade, dar manutenção, vulnerabilidade, tu deixou a tua prova lá. Então é uma tecnologia muito boa, mas tem alguns caminhos para chegar até ela que tem que ser melhorados do ponto de vista da prova. E trazendo a questão de prova digital, a gente vive hoje na era da informação. A gente tem a cada um ano e meio, até esse período já diminuiu, um avanço de sistemas. O ChatGPT, há quanto tempo a gente já tem ele? Dois, 3 anos? Em 2019, vocês imaginavam que não ia conseguir ficar um dia sem utilizar ele para otimizar alguma coisa? Nem pode ser todo dia, mas na semana ali vai ter algum uso dele. E a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem, qual vai ser a próxima tendência. Olha a evolução que a gente percebe dos vídeos gerados por IA. Antes eram com 6 dedos, agora estão reconstruindo histórias bíblicas. Aí o brasileiro sempre traz ali depois um tempero do seu humor, mas a gente percebe a qualidade que está sendo. Eu gosto muito do conceito do Renan e do Maurício sobre prova digital. Esse é um livro excelente para quem está procurando alguma biografia sobre o assunto. O conceito da prova é demonstrar uma ocorrência de um fato ocorrido no meio digital. Ou que pelo meio digital ele é um instrumento de demonstração de um determinado fato. Aqui a gente pode considerar um vídeo, uma foto. Ele está demonstrando um fato que aconteceu. E a gente percebe que isso é muito utilizado nos processos. E aí entra a questão o quanto é manipulável aquela informação. O quanto eu consigo garantir de que ela chegou entre eu tirar uma foto, Pedro, tirar uma foto agora, e chegar na mão do juiz, é a mesma imagem que ela tirou aqui que chegou lá.
Então tem uma série de procedimentos que a gente deve adotar que vão trazer essa garantia. A gente vive uma sociedade da infointoxicação, um excesso de informações, né? E o que a gente está recebendo aqui no celular, que a gente percebe, por exemplo, a gente está com a tela, a gente está vendo um meeting, a gente está na rede social, tem muito mais informações acontecendo nos bastidores do que a gente imagina. E tratando, dependendo do contexto da prova digital, essas informações que estão acontecendo nos bastidores, que estão fazendo acontecer ali essa transmissão, são dados relevantes para uma perícia. Então não adianta só, como a gente vê às vezes na ata notarial, eu materializar uma página da internet, imprimir ela e não ter outros dados relacionados àquela prova. Então esse excesso de informação acaba trazendo uma dificuldade na tomada de decisões. Mesma coisa quando a gente vai naquelas lojas que tem milkshake, tem 100 opções. Vou ficar 20 minutos tendo isso. Se me der 2 opções vai ser mais fácil. De tanta opção que tem, a gente acaba tendo uma dificuldade de tomar uma decisão. E eu gosto muito do conceito também do Peter Drucker sobre dados até chegar ao conhecimento. Então a gente vai ter ali o dado bruto, fatos brutos sem nenhum contexto. Vai ser depois, nesses dados, vai ser agregado uma relevância e um propósito. Então a gente já tem aí uma informação. A gente vai fazer uma interpretação, uma análise, a gente vai dar um valor intelectual a essa informação e a gente tem o conhecimento, que vai ser aquela informação interpretada com valor agregado. Então, quanto mais fidedigno a gente tiver os dados, melhor a gente vai ter a informação, melhor vai ser a geração de conhecimento. O problema é, nesses dados, como é que eles chegam? O quanto eu posso confiar nesses dados. Então, o conhecimento, a gente agora chega numa parte mais técnica, que a informação, para ser científica, ela tem que ser submetida por um método. Que vai ser, a ciência, de certa forma, ela é um intérprete da natureza, e a gente vai ter uma aplicação da perícia criminal produzindo uma prova científica no contexto do processo penal. Mas tudo que a gente vai falar aqui hoje sobre prova não se relaciona só com o processo penal, na minha opinião. Porque quando eu vou tratar de uma prova, tanto como perito ou fazendo uma ata notarial, independente qual é o contexto, se é uma demissão por justa causa, é uma pensão, alguém vai ficar restrito de liberdade, a gente adota sempre os melhores critérios para a prova. Porque não tem como, para cada área do direito, aí quando a gente, tanto na assistência técnica ou na ata notarial, adotar procedimentos diferentes. Então a gente vai adotar aquele que tem o maior rigor técnico, que seria do processo penal. Aí, essa é a parte técnica que a gente está gerando a prova e passa a bola para o juiz depois para ele valorar da forma que ele entender melhor. Certo? Então a gente tem na criminalística essa intersecção entre o conhecimento científico e o ambiente jurídico. Aqui eles começam a se comunicar. E a perícia, ela é a redução de uma incerteza. A gente vai ter ali todo um processo, uma busca de informação, uma coleta de dados, a gente vai processar esses dados, a gente vai apresentar essa informação para quem vai tomar uma decisão. No caso, se eu sou perito do juiz, ele vai tomar uma decisão, a melhor decisão possível, com base nas informações que eu trouxe. Como assistente técnico, eu vou tentar influenciar que a tomada de decisão seja benéfica ao meu cliente, também trazendo um parecer técnico. Então, trazendo para a computação forense, a gente tem que ela é uma ramificação da criminalística que vai analisar os vestígios cibernéticos. E aí a gente começa a tratar de alguns detalhes mais delicados, que é a cadeia de custódia da prova, do que tanto a gente fala. Ela não é uma coisa nova, a cadeia de custódia, ela é uma coisa bem antiga. Vamos dar exemplo, o correio. O
eu uso essa ideia de cadeia de custódia. Não é documentado desde onde sai da origem até chegar aqui. Quando saiu da China, parou ali no Paraná, chegou em Porto Alegre, chegou em Gravataí, a gente não tem tudo documentado. Quem acessou aquilo? Rastreabilidade, exato. Aí depois também tem joias, madeira, tudo tem atrás essa ideia o cuidado que a gente tem da origem até o destino final daquela prova. A função dela é garantir que o elemento probatório é confiável. É aquela ideia que eu trouxe. A Pietra tirou aqui uma foto. Até ela chegar na mão do juiz, esse elemento é confiável? Consegue me provar que é? E aí entra um ponto muito interessante, que às vezes não permitiu o contraditório pela defesa, que é o que acontece às vezes dependendo da forma que foi feita a ata notarial, a gente não permite que isso seja feito. E aí já é um problema, porque eu já trago ali uma dúvida além do razoável quanto à admissibilidade daquela prova. Então, a gente tem todo um processo, não sei se ficou pequeno para quem está olhando, vou tentar dar um zoom aqui. Ô, Bruna, de repente tira a aba de pessoas ali do lado. Essa aqui. Acho que de repente é não. Então, não vou. Qualquer coisa eu posso mandar o material para a pessoa depois? Pode ser, vou tentar. A gente começa então com o reconhecimento da prova, o isolamento, coleta, o acondicionamento, o transporte, o recebimento, o processamento, o armazenamento e descarte. Então a gente vai, em cada fase dela, claro, eu não vou trazer hoje a ideia, não é discutir exatamente o que a lei diz, bater nesses pontos, mas toda a documentação vai trazer a cadeia de custódia. E é em algum desses pontos uma falha entre o isolamento, a coleta, onde não foi documentado, que a gente consegue derrubar, às vezes, uma prova. E isso não é só na esfera civil, como também acontece muito na criminal. Então a gente consegue identificar alguns pontos, por exemplo, se a coleta foi feita do celular no dia 10, não era para ter registros naquele celular, ele foi manuseado no dia 12. Era para ter feito a coleta, feita a imagem daquele celular, não era para ter sido manuseado depois. Então, em cada etapa dessas, tem N fatores que a gente pode analisar para tentar identificar uma falha nessa cadeia de custódia. Eu acho muito interessante um questionamento também, que é, havendo a falha, identificando um ponto questionável da cadeia de custódia, o que a gente faz com essa prova? Exclui ela do processo ou o juiz vai relevar esse ponto com outros detalhes? Se eu não me engano, o CPC não traz nada de como deve ser feito, o que acontece quando é identificada a quebra da cadeia de custódia. Então, inclusive, eu posso fazer pode. Fazer um breve comentário, porque além do direito digital e da propriedade intelectual, eu também sou processualista. Eu nasci processualista e daí fui para outras áreas. Isso é uma das coisas que a gente mais discute na processualística, de tá, tudo bem, juntar uma prova no processo. Não podia ser juntado. O juiz já teve acesso. Agora, vai desentranhar dos autos, mas a convicção do juiz eu fui totalmente alterada com aquilo. Então, é um desentranhamento concreto do processo, mas da convicção do juiz isso é muito difícil. Então, e além disso, fazer um comentário que é muito interessante, que eu, te ouvindo agora, eu penso tanto em como proteger as minhas provas dos meus clientes, e ao mesmo tempo, quando achar argumentos quanto às provas do cliente da parte contrária. É sempre incrível. Aí a solução para esse teu ponto é usar um assistente técnico, porque tem pontos bem técnicos da prova digital que a gente consegue trazer junto com... A gente cria uma estratégia probatória ou uma estratégia de defesa junto com o advogado. Então esse ponto de ter essas parcerias eu acho muito relevante, ainda mais hoje em dia. Eu trato muito com documentos e assinaturas. Tem alguns tipos de perícias,
relacionada em redes, o iPhone, são áreas que eu não domino, eu chamo outro colega para trabalhar junto também. Porque a gente tem tantas áreas do conhecimento dentro da perícia digital, não tem como dominar todas. Certo? Então, o ponto que eu quero trazer aqui nesse slide da cadeia de custódia é: se a gente não utilizar a metodologia correta, a prova pode prejudicar toda uma investigação. Olha quantas vezes a gente já viu chegar lá na última instância e falar: está todo mundo liberado porque aquele celular não tinha autorização para ser apreendido, e com base na apreensão desse celular a gente identificou uma quadrilha e a gente prendeu todo mundo. Todo mundo é culpado. O problema foi que eu não tinha autorização para manipular aquele telefone naquele momento. Agora está mudando um pouco essa história de estar no local do crime e conseguir pegar o celular. Antes isso era muito questionado. Então, olha quanto de tempo e dinheiro da máquina pública foi gasto para chegar até lá e não dar em nada. Só mostrar talvez uma ineficiência de uma instituição. Acho que todo mundo já, quem gosta de perícia ou da parte penal, já viu o caso do O.J. Simpson, né? Que a defesa dele trabalhou muito em pontos questionáveis na manipulação ou na contaminação da prova. Então, a cadeia de custódia probatória é um conjunto de procedimentos com a ideia de manter e documentar a integridade da prova. Certo? Então, eles conseguiram trazer aquele princípio do indúbio pro réu, uma dúvida além do razoável. Não me lembro direito do caso, mas era algo que algum policial, como ele era famoso, tocou nele sem a luva e depois pegou a luva. Então, pelo princípio de Locard, que é todo contato deixa uma marca, está transferindo um vestígio, uma substância para outra superfície, eles não conseguiram afastar que isso não foi possível de acontecer. Eles não falaram isso aconteceu. Eles falaram, não, tu não consegue me provar que isso não aconteceu. Então, nesse caso, a dúvida além do razoável prevaleceu e, se eu não me engano, ele foi absolvido desse caso, né? Eu acho que ele se complicou em outros momentos. E como é que a gente garante a cadeia de custódia da prova? A gente requer um formalismo muito rigoroso desses procedimentos, aplicando boas práticas e assim realizando um trabalho de qualidade. Gosto muito do professor Vilar, que ele traz que o POP, que é o procedimento operacional padrão, ele aumenta a previsibilidade de resultados esperados, minimizando os riscos. Ele já trabalhou em algo com uma produção contínua, né? Trabalhando em tabelionato, fábrica, vai perceber que tem procedimentos operacionais padrões, um checklist em algum momento, para a gente manter a qualidade daquele serviço. Então, o POP é muito importante para a gente evitar riscos de imperícia e negligência. E eu falo de POP agora, eu vou falar um pouco mais lá para frente, que, na minha opinião, é o que falta na área notarial sobre a prova digital. Outro ponto interessante também é que o artigo que traz a pacote anticrime, ele não fala de evidências digitais, vestígios digitais. Então a gente traz a ISO 27037, a NBR, ela é uma tradução de uma ISO internacional, ela define diretrizes, e a gente pode ver isso como procedimentos operacionais padrões, que vão determinar a identificação, a coleta, a aquisição e a preservação dessa evidência digital. Então aqui a gente tem o POP para ter essas provas de uma forma adequada. E é nesse ponto aqui que a gente da perícia digital trabalha bastante. A gente vai fazer a análise da cadeia de custódia e vai também analisar se seguiu todas as diretrizes que essa norma internacional preconiza. Um dos pontos mais importantes que a gente tem são 3. A auditabilidade, a gente tem que verificar as atividades realizadas através da documentação que foi feita. Eu tenho que conseguir executar aquilo que o colega fez no momento da coleta ou da análise dele. Eu tenho também que conseguir, tem o princípio da repetibilidade, com os mesmos procedimentos e condições,
a qualquer momento eu tenho que ter o mesmo resultado. E a reprodutibilidade, essas 3 palavrinhas, nada muito fácil de falar rápido, é a ideia de ter os mesmos resultados com testes obtidos, com o mesmo método, mas diferentes instrumentos. Então eu não posso ficar vinculado somente a uma ferramenta. Eu tenho que conseguir com outros instrumentos também chegar àquele resultado. Então, esses 3 requisitos é onde a gente vai tentar, junto com a cadeia de custódia, impugnar uma prova. Então, por isso que é importante essa documentação. E aqui também eu sempre, voltando para a minha área da ata notarial, a gente tenta sempre trazer esse ponto. Ali no nono, a gente trabalha de uma forma que eu vou permitir que seja auditável o que eu fiz. Não só entrego o traslado com a impressão do documento, eu entrego junto, alguns vão até achar que é um pouco vintage, mas um DVD junto com o material. Depois eu vou explicar por que do DVD. Eu acho interessante, às vezes a gente faz umas, parece um pessoal mais jovem, tem gente que, pô, meu avô tinha um. Mas depois eu explico por que eu acho que ele é o mais útil ainda, o custo-benefício. Acho que não. O chat é só certificado por enquanto. Isso aí. Tranquilo. Quais são os desafios que a gente tem na prova digital? Então, o Danilo Vingenic, daqui do Rio Grande do Sul, ele traz que os bits e bytes transformados pela ciência, a ciência na prova material. É um direito probatório com provas altamente tecnológicas e que transcendem nossos conhecimentos tradicionais, na forma que a gente percebe eles. E 2 requisitos fundamentais a gente tem na prova digital: autenticidade e integridade. Eu tenho que garantir que aquela informação ela veio da onde ela diz que ela veio e que ela não foi alterada ao longo do tempo. Percebe o quanto isso é importante? Eu até posso ter a certeza que ela veio de onde ela disse que ela veio, mas se eu não tiver a certeza que ela não foi alterada, eu não consigo avançar com essa prova, na minha opinião. Mas eu até posso ter a garantia de que ela não foi alterada, mas eu não sei de onde ela veio. Também não resolve o meu problema. Eu tenho que garantir esses 2 juntos. E como é que eu vou garantir a autenticidade e integridade da prova? Através de uma cadeia de custódia, bem documentada. Pode ser que aquela prova que eu estou apresentando, ela veio de onde ela disse que ela veio e ela não foi alterada. Só que eu não tenho isso documentado. Só eu e meu advogado a gente sabe disso. E eu tenho que ter meios de provar que ela não foi alterada. E que ela veio de onde ela disse que ela veio. E como é que eu vou ter a cadeia de custódia bem definida? Através de procedimentos operacionais padrões. Então a gente tem uma natureza de informações que a gente não vai além do nosso conhecimento. Quando a gente começa a estudar computação forense, perícia em geral, a gente começa a ter um olhar peculiar para as coisas, a gente começa a ver detalhes onde poucas pessoas veem. A gente começa a entender que o mundo é muito maior do que a gente consegue perceber. Então eu gosto muito desse conceito, quem fala muito da formação em formato T é o Mourão, promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro. Já tive a oportunidade de palestrar e falar com ele sobre ata notarial. A gente já escreveu um artigo junto relacionado à ata notarial. Então, muitos dos slides aqui são ideias inclusive do Mourão. Então, a gente tem diversas formas digitais de ter essas informações. A gente tem desde as redes sociais, a gente tem armazenamentos em HDs, em DVDs, eu tenho uma página HTML, eu tenho e-mail, eu tenho protocolos de rede. Então, olha a quantidade de informações que a gente tem para trabalhar em cima da prova digital. E qual é essa ideia do conhecimento inteiro? Então, a gente vai ter a nossa formação normal, que é o traço vertical, e na linha horizontal, os conhecimentos adicionais adquiridos, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está amplificando o nosso conhecimento.
A próxima vez que vocês que apresentarem ato notarial e outros meios de provas, vocês já vão saber um pouco mais sobre isso. Então, juntando esses dois, a gente vai ter conhecimento inteiro. Eu sou especialista em uma área, mas eu tenho um conhecimento que eu consigo me comunicar com outras áreas também. Senão, vai ficar para trás. Tanto o perito como o advogado que não conseguir se comunicar, em algum momento vai dar um ruído. Se eu não conseguir falar a língua do advogado e o advogado também não me entender ali minimamente, a gente vai ter algum tipo de ruído no meio do caminho. Então, o desafio da prova a prova digital é um contexto que tem que ser, é um fruto de um contexto, que ela tem que ser aprendido, compreendido e registrado em instrumentos hábeis. Isso é muito interessante. Quais os instrumentos que a gente vai ter para registrar aquela prova? Lembrando sempre das palavrinhas mágicas, autenticidade e integridade. Eu tenho que registrar, garantindo esses dois elementos. Gosto muito também desse ponto aqui que o Spencer fala, quando ele vai falar de ato notarial, que ele diz que a gente tem no Código de Processo Civil, trazendo a ata notarial, mas tem um elemento muito importante que pode botar tudo a perder na ata notarial, e eu concordo com ele, que é o elemento humano. Toda a lógica, todo o procedimento formal e a presunção que vai ter aquela fé pública, se eu não entender o que eu estou fazendo ali, ou a pessoa que eu estou atendendo ali conseguir me ludibriar, me enganar, me levar ao erro, eu vou estar dando fé pública em algo que não é verdade. Então, é muito necessário os tabeliões acompanhar essa evolução. E quando a gente fala de ata notarial, a gente está falando de produção de prova digital hoje em dia. Então, olha a quantidade de informações que a gente já trouxe aqui agora, cadeia de custódia, POPs, criminalística. Isso não cai no concurso para tabelião. Então não é a área dele, por enquanto. Em algum momento vai ter que chegar. Porque também eu entendo que quando passa no concurso, é designado para aquela região para fazer todo o serviço. E eu percebo muito que eu não falo, eu vim de eu vim de Gravataí para Porto Alegre para fazer a ata. Não, porque lá não fala, porque não fala. Tem N motivos, não faço com prova digital, ou só com horário marcado, enfim, tem N fatores, e a gente percebe que não tem como estar tão disponível para fazer, às vezes eu não vou fazer, por dois motivos. Não daria dinheiro, ou eu não sei fazer isso, eu não vou fazer. Aí eu acho que está legal, mas diz, eu não tenho conhecimento para isso, mas vamos buscar. A gente fez um curso, a gente teve 4 turmas, só sobre ata notarial, com a aquisição de prova digital. A maioria dos alunos eram peritos ou advogados. Da área notarial, pouquíssimos. E foi divulgado, a gente tentou trazer essa questão. Então, esse é um ponto que, concordo com o Spencer, que o fator do elemento humano pode botar tudo a perder naquela prova. Porque não adianta ter fé pública se o procedimento adotado estiver errado, ou tu não compreendeu o que está observando, tu vai colocar tudo a perder. É a mesma coisa que o perito do IGP. Ele não representa o Estado, ele não tem fé pública naquela atribuição ali, a gente não questiona a fé pública. É inquestionável. Ele tem... até que se prove ao contrário, iuris tanto, concordam? O problema é eu não conseguir fazer a prova em contrário também. Então não adianta ter fé pública se não adotar o procedimento correto. A gente tem que ter uma visão ampla sobre todas essas minúcias da prova digital. Por exemplo, aqui a gente tem um print de WhatsApp Web, né, com a minha vozinha. Perceba que tem a data ali, 17/5/22. Ela estava muito preocupada nessa época, estava vindo um ciclone.
ela me mandou uma mensagem. Ela saiu do WhatsApp Web, foi fazer alguma coisa e meu avô é hacker. E eu não tenho uma relação muito saudável com meu avô. Ele acessou apertando F12, abriu o código-fonte da página e em 2 cliques ele alterou o conteúdo. Então ali onde está marcado na tela, com uma gradezinha, é o conteúdo que eu estou mudando. Então aqui eu já consegui mudar ele, e aqui ele está me xingando e eu mudei a data e o conteúdo. Então é fácil de eu conseguir fazer isso. Não. Oi? É rastreável. Essa mudança de atuação. Essa não, porque isso é local. Eu estou mudando no meu computador só. Se eu apertar F5, atualizei a página, não vai ficar. Talvez nos protocolos de redes pode ser que tenha alguma evidência dessa alteração. Aí teria que analisar. Tem que fazer fora da outra parte, né? Exato, isso é interessante, porque quando a gente vai fazer ato notarial de WhatsApp, o cliente, o solicitante ali, que me diz o que ele quer fazer conteúdo. Eu quero fazer de toda a conversa. Legal, não tem problema nenhum. Quero fazer só de 3 lapsos temporais. Tem problema? A qualidade da tua prova está relacionada à tua estratégia. Eu vou garantir que ela vai sair daqui com autenticidade e integridade. Agora, essa estratégia é tua. Porque quando tu seleciona partes, claro, tu quer trazer o que tem a ver com o contexto daquela demanda. Só que tu vai trazer exatamente o que tu quer. E às vezes a gente percebe ali que a frase de baixo já não seria tão benéfica assim, mas eu não posso me meter nesse ponto. Só qual é o pulo do gato da forma que a gente trabalha ali para permitir o contraditório e ampla defesa? Esse conteúdo eu vou ter ele de forma integral, gravada em um DVD que vai acompanhar a ata notarial. Pô, Marcos, mas não tem uma outra tecnologia? Tem, mas por enquanto eu acho que não dá para aplicar ainda financeiramente, pelo menos. Então, por mais que na ata notarial ali, que vai cair na mão do juiz, vai analisar que tenha um conteúdo parcial, vai ter o conteúdo integral no seu formato original. Aí cabe a parte outra juntar aquele documento. Vou fazer a pergunta por aqui para o pessoal de casa não ficar além. Esse rastreio do conteúdo completo não é o que faz o Verifact? Ou é diferente? Do WhatsApp? É. A questão do Verifact para o WhatsApp, eu não acho ele tão útil. Por quê? O WhatsApp, pela Verifact, ele é uma ferramenta online, eu tenho que sincronizar no WhatsApp web. Antes tu sincronizava todas as conversas, agora não mais. Agora tu tem só parte dele. E outro ponto que eu não acho muito adequado fazer pela Verifact eu consigo ver as conversas. Só que eu não tenho o dispositivo que ele estava instalado. Se eu quiser fazer uma perícia, se eu conseguir convencer o juiz, olha, eu quero fazer uma perícia no banco de dados desse WhatsApp. Certo? Eu autorizo a perícia. Olha o celular que estava nesse WhatsApp. Na Verifact não tem essa informação. Que é na web. Aí, dependendo de como a gente trabalhar, o contraditório da defesa já fica prejudicado. Eu acho legal de conversar com o advogado, a gente vai falando, já estão linkando um caso real deles ou com o outro, já estão fazendo. Nossa mente faz assim, Então tem esse ponto. Tu trazer, eu acho que isso foi manipulado, porque eu posso apagar a conversa para mim ali e não vai ficar aquela mensagenzinha apagada. Só que no banco de dados vai ter essa informação, então por isso que a gente tem que fazer essa análise. Agora, conversar sobre banco de dados do WhatsApp é um tema muito interessante. Eu não vou me aventurar porque tem gente muito mais especialista nesse ponto, e eu passo a bola para eles num próximo encontro. Certo? Então, aqui houve uma manipulação do conteúdo. E tem outro ponto também, que às vezes a pessoa chega só com print no tabelionato. É a única prova que eu tenho. Eu falei, tudo bem, eu posso fazer a ata notarial, mas eu não posso levar quem vai avaliar aquela prova ao erro de achar que aquilo é verdade.
Então, qual é o procedimento que eu adoto? Vou colocar uma tarja gigante do lado dizendo, ó, trata-se de uma captura de tela que não foi feita na presença do tabelião, logo, não consigo certificar a autenticidade e integridade. Não são esses dois requisitos da prova digital? O que eu estou dizendo na ata? Que eu não consigo garantir isso, porque esse print já veio pronto. Então, esse é o ponto que a gente trata. Uma dúvida interessante no chat. Bota ali o chat. Eu vou abrir para aparecer para Ali, você. ó. Uma boa maneira de usar conversas do WhatsApp como prova é a ferramenta de exportar conversa do próprio aplicativo. Perfeito, João. Exatamente. Esse é o processo que eu faço na ata notarial no tabelionato. Eu exporto através, quem tiver iPhone vai clicar em dados do contato, vai navegar até a parte de baixo, exportar a conversa e vai tentar exportar de alguma forma aquele conteúdo. Então vai poder subir no Drive, vai poder mandar no WhatsApp, por e-mail. E no Android tu vai clicar nos 3 pontinhos, mais exportar, e tu vai ter todo o conteúdo que está ali disponível dentro daquele banco de dados. Essa é a forma que a gente extrai no tabelionato. É a melhor forma que teria. Eu já vi colegas fazendo capturas de tela, 300 capturas de tela para trazer o conteúdo da conversa. Era só exportar. Não precisava fazer isso. E eu ainda, a forma que a gente trabalha, eu ainda deixo colorido quem enviou e quem recebeu. A gente consegue ali, sem alterar o conteúdo, trazer essa coloração. Se a conversa tiver sido alterada, como tu mostraste ali no slide, ela vai aparecer nessa exportação. Ou ela não vai, quando tu exporta a conversa, ela vai continuar alterada. Essa alteração que eu fiz é local, ela é na web. É só no meu computador ali que eu fiz. Então, Mas se, por exemplo, eu altero no meu celular essa conversa, como tu fez, ou no meu computador, e levo isso para o tabelião, e aí ele vai exportar aquela conversa, vai aparecer a conversa alterada. essa forma que eu fiz, tu não vai conseguir levar lá para o tabelião, porque eu sincronizei no WhatsApp Web, tá? Eu abri ali o código-fonte para alterar. Alterei só no teu computador, é só na tua tela que eu fiz aquilo. No momento que tu fechou, atualizou a página, vai voltar, tu não alterou lá no banco de dados do WhatsApp. Entendi. Tu não alterou no banco de dados. Aí ela volta como estava antes, quando eu fiz. Exatamente, ela vai voltar exatamente como está. Agora, se ela foi editada, aparece uma tagzinha de que foi editada. Era esse o ponto. Surgiu outra coisa ali. Doutor, isso serve para exportar mídia também? Serve. Tu vai ter duas opções: exportar com mídia e sem mídia. Eu gosto muito de acessar, às vezes, a perguntas e respostas oficiais do WhatsApp, porque lá eles explicam algumas limitações. Tinha uma limitação antes que sem mídia vinha até 40 mil mensagens. Com mídia, 10 mil mensagens. Mas uma limitação, às vezes a gente não consegue exportar todas as mídias. Mas essa é a ideia. Exportando as mídias, a gente consegue trazer foto, áudio, enfim. Assim, que a pergunta, meu Deus do céu, a pergunta que fizeram foi da doutora Camila sobre se o exportar as mensagens do WhatsApp, se vai a forma modificada ou a forma original. E o doutor Marcos respondeu que era a forma original. Pediram só para mandar o microfone para o público ao fazer as perguntas, tá? Eu não sei se daqui está funcionando. Dá uma verificada para mim, mas... Conseguiu ver a pergunta ali? Exportando fica só em formato de texto, certo? Eu acredito que o caso do advogado juntasse assim, poderia abrir questionamento quanto à possibilidade de edição. Certo, Eduardo? Se tu fizer dessa forma, sem uma ata notarial ou outra ferramenta, vai ser questionado. Porque está sendo uma produção de prova unilateral, tu está juntando um arquivo de texto. A diferença é que na ata notarial, eu vou certificar esse passo a passo, eu vou documentar esse passo a passo, e vou receber esse arquivo que foi juntado na ata. E eu vou trazer elementos suficientes para fazer o caminho contrário. Então, eu dou prioridade para exportar por e-mail. Porque quando eu exporto por e-mail, eu tenho um documento.
Está documentado o e-mail que foi, a hora que foi. E eu tenho uma coisa importante que é o mensagem ID, que é o identificador único daquela mensagem. Se em algum futuro for questionado esse e-mail, eu consigo dizer para o Google, ó, esse é o ID. Então o juiz pode dizer ao Google, traz esse e-mail aqui com esse ID, eu quero saber o que tinha de anexo, o que veio. Vai vir um e-mail que eu exportei. Então eu nem me preocupo na ata notarial de colocar os dados do cabeçalho, de quem, para quem, quando, assunto. Eu coloco o ID do e-mail, tá ali, tá documentado. Então essas, tu até pode juntar o print, tu até pode juntar o TXT. Se a outra parte não reclamar, ela vai aceitar como verdade. É mais ou menos assim que funciona. Mas eu estou vendo muito juiz já, mesmo a outra parte não questionando, pedir ata notarial. Tem uma juíza do trabalho que ela manda fazer a conversa integral sempre. Ela manda fazer nas duas partes. Então ela vai cruzar os dados. Eu quero na ata notarial a conversa integral das duas partes. Porque naquela questão de eu apagar, então vamos cruzar, vamos ver se realmente está batendo tudo. Claro, eles têm um setor, em Santa Catarina, eles têm um setor específico de inteligência, com relação com perícia, que faz toda essa análise. Por favor. Não aguento a ansiedade, tem que perguntar. Quanto ao vídeo, ele é o mesmo sistema? Tem outra pergunta atrás dessa que eu vou fazer, mas o vídeo, ele é íntegro, 100% também? Qual? Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo com meu colega aqui. Aí vamos dizer que nós somos o participante de um problema. Vou falar aqui. Então, esse vídeo vaza de alguma forma, certo? E aí o terceiro manda para a rede social. E ele está como se nós estivéssemos conversando, normal. É 100% válido o vídeo, como se fosse a prova de imagem, a prova de um como é que eu vou te explicar? Como o senhor está falando. Da forma como o senhor colocou a imagem do WhatsApp na ata notarial, o vídeo também, ele é 100%. Obrigado. Então, relacionado ao vídeo, lembrando que o vídeo é uma sequência de fotos, né? Sempre, vai depender do contexto que ele foi coletado para ter essa credibilidade. No momento que tu coleta da rede social, difícil verificar o que aconteceu antes. Porque dependendo da rede social, ela vai fazer algumas compreensões no arquivo, não vai vir um arquivo exatamente o que foi feito, o upload, vai fazer algumas limpezas de metadados, outras compreensões que pode dificultar depois a verificação de algum marcador, alguma coisa que indique uma alteração. Não sei se eu consegui responder a tua dúvida ou trouxe outra. Tenho uma observação agora, porque você já concluiu um processo de curatela. Aí o que acontece? A juíza pediu provas que realmente, vamos dizer, a minha cliente era sobrinha neta. Aí ela só tinha duas fotos, de 1960, nós estamos em 25. Aí a juíza indeferiu as fotos, pediu outras provas. Só que a vizinha de frente dela, essa pessoa já faleceu, ela fez um vídeo, presta atenção, fez um vídeo dizendo, só que o erro dela foi, diz aqui que eu sou a tua amiga, que eu cuido de ti por tantos anos, etc. Ela induziu. Se fosse espontâneo. Aí ela não se flagrou e mandou para a própria sobrinha da tia dela. Mandou pelo WhatsApp o vídeo. Aí o que aconteceu? A minha cliente foi lá, várias coisas, e encontrou esse vídeo. Aí a juíza pediu perícia do vídeo.
mesmo assim, sendo legal, ela ainda pediu. E a perícia identificou alguma alteração? Identificou. Aí basta 2 anos, né, se passaram, que é o exaustivo do processo, a retoma e etc. Né? Então, a continuabilidade da pessoa exercer a função de dizer que era curadora da própria vizinha foi exatamente o ônus da prova, vamos colocar assim, que ela acabou fazendo uma falácia, né? Ela cometeu intuindo que a pessoa fizesse não espontaneamente um vídeo. Aí por isso que eu perguntei sobre o vídeo, que era a única prova que tinha. Interessante nesse caso que a própria magistrada que pediu a perícia, a outra parte nem questionou. Não questionou. Ela mesma para tomar, porque aí a gente volta naquele ponto de ter dados, informações e tomar decisão baseada nas melhores informações. Então, se é para tomar uma decisão nesse ponto relacionado a esse vídeo, vamos pedir uma perícia para a gente ter a garantia de que ele foi ou não foi alterado. Aí, interessante. Chegamos no declínio de ter que solicitar um DNA, porque ela era sobrinha, né? E a vizinha não tinha ligação nenhuma, não tinha elo, era só vizinha de porta. Aí, só que ela entrou pedindo 50% da herança. Não, eu não... Foi bem assim, sustentar essa tese, mas... 50%, aí a pessoa, claro, 3 meses depois veio a óbito e ela entrou com um processo pedindo 50%, porque ela era cuidadora. Prova. Aí ela usou o vídeo contra ela mesma, na realidade. Por isso que eu pergunto sobre o vídeo, né? Se ele também tem 100% de rastreabilidade, e foi o que a gente conseguiu provar, mas levou 1 ano. Tudo depende, poderia ter sido um vídeo que não, dependendo da forma que ele foi trabalhado, não conseguisse nem se avaliar se foi editado ou não. Enfim, depende, tem N, não dá para afirmar categoricamente se o vídeo dá, o PDF dá, a planilha dá para verificar. Tudo depende do contexto de como foi feito, mas do princípio do locais, todo contato deixa uma marca, em algum ponto vai ter alguma evidência de manipulação. A gente vai analisar de uma forma estrutural o arquivo e vai achar algo que, isso aqui não está como deveria estar, né? Tem alguma lacuna aqui que vai trazer essa ideia de manipular. Mais expertise da pessoa. Só um minutinho que eu acho que o pessoal está falando que o seu microfone não está funcionando. Funcionando? Isso, fala tá. A mais expertise da pessoa foi que ela acabou dando um tiro no próprio pé. Enviou o vídeo para a sobrinha. Aí foi que nós entramos e realmente foi constatado que o vídeo tinha sido alterado. Ela sempre conversou com a advogada dela para saber se pode mandar mensagem não para os outros, né? Mas é uma questão. É interessante esse ponto, né? Obrigado, doutor, pela contribuição. Esse ponto aqui eu acho interessante, manipulação de conteúdo. Não é bem uma manipulação, mas foi um caso interessante. Na Copa do Mundo a gente teve não era feriado, né? Não era... Ponto facultativo. Então algumas empresas liberavam antes e outras não. E essa menina, ela resolveu, a empresa dela não fez ponto facultativo e ela, ela deu um caô e não foi pro bar. Não foi trabalhar e foi pro bar. E ainda escreveu, fazendo o que todo mundo faz por mim, cuidando da minha vida. Só que, nessa época já tinha melhores amigos, né? Tu sabe, algum colega teu vai ver, teu chefe vai ver, né? Mas uma pessoa jovem já está ligado nisso. Só que tem um ponto interessante. Qual é o horário que ela postou? Será que foi ontem, foi hoje? Aqui a questão diz aproximadamente 12 horas. E no Instagram, a gente consegue ver a hora dos stories ou a hora da postagem através do código fonte. Então aqui eu consigo ver direitinho a hora que foi publicado.
E há aqui um elemento interessante, ele está dizendo que faz 22 horas que foi publicado. Ele foi publicado no dia 5/12 de 2022, às 19 horas e 22 minutos. Mas o expediente dela é até às 18. Só que aqui tem uma questão de não estar em -3 o horário. Ele está ali representado com T, então teria que fazer a conta para diminuir com o nosso fuso horário para ficar adequado. Então, se não estiver atento a esse detalhe, poderia dizer, foi às 19 horas que ela publicou, fora do horário de trabalho. Claro, não compete trazer essa informação na ata, mas é importante deixar claro, eu prefiro corrigir esses equívocos, mostrando, não é... Eu sempre falo para o advogado, tu vai ter que trabalhar nessa tese, tu vai ter que dizer que é -3. Certo? Tem outros dados também, quando a gente está navegando na internet. Quando a gente está navegando na internet, a gente tem o nosso navegador pedindo informações para um servidor. Aí começa uma troca de comunicações. Certo? Um manda, eu quero tal informação, está aqui o que tu quer. E assim eles vão se comunicando. E há um tipo de ataque que eu posso direcionar o computador para uma página falsa, que é o envenenamento de DNS. Que eu posso, tu acha que está acessando uma página, na verdade está acessando uma falsa. Essa, na direita, ali a gente consegue ver os protocolos de rede. Então, é tudo isso de informação que o meu computador meu navegador está enviando para o servidor e recebendo, que dependendo do tipo da prova digital, eles fazem parte do contexto dessa prova, eles são os metadados dessa prova. Então faz sentido eles também serem coletados na futura perícia. Olha a quantidade de informação que a gente tem nesses protocolos, que também são parte da evidência. Trazendo aqui a ideia do hash, a gente fala bastante do hash, ele é uma função matemática que vai mapear dados de comprimento variável por dados de comprimento fixo. É uma função matemática que não convém explicar aqui, porque é bem complexo de trazer essa ideia, mas o conceito dele a função dele na perícia é identificar um arquivo de forma única. Se tiver 2 arquivos com o mesmo hash, são arquivos iguais. E aí a gente tem vários algoritmos que podem fazer. Tem o SHA-1, o SHA-256, o MD5. Alguns já foram, que a gente chama de colisão de hash, é conseguir pegar 2 arquivos diferentes e fazer dar o mesmo hash. Então, conforme essas tecnologias vão ficando para trás, a gente vai trocando e vai usando outros algoritmos, certo? A diferença aqui entre os hashes, a gente percebe que tem o arquivo 1 e o arquivo 2. Eles têm nomes diferentes, mas o Hello World está escrito da mesma forma. E a gente tem ali o arquivo 3 e o arquivo 3, a gente tem arquivos com o mesmo nome, exatamente iguais, só que o W, um está maiúsculo e outro minúsculo. Vocês percebem a sutileza de só uma informação dar um hash completamente diferente? E daí a gente consegue, eu não sei se aparece o mouse, aqui, exato. Então a gente consegue perceber que uma simples alteração muda todo o conteúdo. Se tivesse, nesse caso aqui não tem, um espaço depois do Word, ele também visualmente não serve para nada. Então a gente não está contabilizando. Mas o arquivo ali vai ter a parte binária dele contabilizou esse espaço. E os metadados, são o que eu estava falando ali dos protocolos de rede, aquelas informações, são dados sobre outros dados, que vão nos trazer várias informações técnicas relacionadas aos arquivos. E a gente tem muitas ferramentas que trazem essa questão. Por exemplo, tem essa foto aqui que eu tirei, esse selfie, que a gente consegue perceber que foi aqui com o iPhone 5S, foi na orientação de retrato, 180. Quando ele foi tirado, foi em 8/5 de 2018. Opa!
não teve a função do flash, e olha que legal, está dizendo que foi a câmera traseira. Olha a riqueza de detalhes que eu tenho aqui nessa foto. Se eu analisar outro arquivo, aqui, por exemplo, o PDF, eu também tenho metadados sobre ele. Eu tenho quem criou, quando criou, e a gente consegue, esse tempo a gente fez uma perícia, era comprovar que os 3 orçamentos foram feitos pela mesma empresa. E ele era um documento digitalizado. E aí, agora trazendo um pouco da documentoscopia, tem um detalhe que a gente chama que é marcas de sujeira, hash marks. Quando a pessoa foi digitalizar, o vidro estava sujo. Então a mesma marca de sujeira está nos 3 documentos, além dos mesmos erros de português, mesmo nos 3 documentos diferentes. E quem criou aquele PDF foi o mesmo usuário, com o mesmo programa, com 3 minutos de diferença cada um. Então é difícil afastar a possibilidade, a hipótese, de que não foi a mesma pessoa que fez, né? Até tudo apontando para isso. Outra questão também que a gente consegue trazer, além da geolocalização, é visualizar direto no mapa. Aqui a gente tem o espelho ali da redenção e a gente consegue ter exatamente a geolocalização desse ponto. Aqui também, só para ilustrar, isso aqui é a Alice, a gente, nesse programa, tem outras ferramentas de visualização de mapa também, que pode ser que tenha ali algum erro da localização, então é sempre bom a gente confirmar a imagem de uma ferramenta. Aqui ele trouxe que está lá em Capão da Canoa, foi tirada essa foto. Questões de áudio e vídeo, também a gente tem diversas metadados que são necessários. Então, por que a gente fala muito na perícia dos metadados? Porque, dependendo da forma que a gente preservar essa prova, eu não vou ter essas informações. Então, não adianta eu trazer um e-mail, um PDF do e-mail, se eu não tiver a forma original dele. Porque o que eu vou periciar não é o que está escrito ali no PDF. O que eu vou periciar é o conteúdo bruto dele. É o código-fonte daquele e-mail. Para apresentar para o juiz, e a gente também faz isso na ata, a gente faz um PDF, porque eu quero que a pessoa que vai apreciar essa prova veja ela exatamente como ela é. Qual é o conteúdo explícito que está naquela informação. Mas, para o perito, o que é importante, claro, além do que está escrito, é esses metadados, é a sua forma original, que dependendo da forma que ela for preservada, for manipulada, vai perder essas informações. Por isso que fotos importantes em contextos de prova no judiciário, não envie pelo WhatsApp. Ou se for enviar, envie como um documento. Que quando envia pelo WhatsApp, o WhatsApp vai diminuir um pouco aquela imagem, vai limpar tudo que não precisa, para reduzir espaço, e tu vai perder ricas informações que podem te ajudar no teu processo. E agora, trazendo... Vamos acelerar aqui um pouquinho. Aqui a gente vai avançando um pouco mais rápido. A gente tem algumas soluções para armazenar essas informações, para capturar e preservar essas. Então a gente tem a ata notarial, que a gente já falou. Temos a Verifact, que é uma ferramenta online de coleta de provas digitais auditáveis. Temos a Original My e a Data Certify. Ambas utilizam tecnologia de blockchain, mas é necessário em instalar um pluginzinho e outra um aplicativo. Então, a ata notarial ela vai certificar a existência e o modo de decídio de algum fato e atestando ou documentando, e os dados representados por imagem ou são gravados podem constar na ata. Atestar e documentar são coisas diferentes. Então, atestar eu vou afirmar de forma oficial, que é o que eu faço no texto da ata. Hoje a gente já não usa mais esse layout. A gente tenta aplicar dentro das nossas limitações, técnicas, legal design e visual law. E aqui eu vou documentar. Então eu vou certificar o que eu fiz e trazer ilustrações daquilo que foi feito na ata notarial. Essa é a forma que eu prefiro trabalhar, que tem dado muito certo. Só que eu tenho uma crítica.
dados representados por imagem não são gravados. Eu não tenho só imagens que são gravadas, eu tenho diversos outros tipos de arquivos também. Um estudo que eu fiz há um tempinho, que a gente analisou o conteúdo de 2.326 atas notariais, e a gente chegou à conclusão que 50% é do WhatsApp, 10% é da web, 8% de vistoria de imóveis, a gente faz bastante ainda. Facebook, eu acho que se eu atualizar hoje, o Instagram vai ficar no lugar do Facebook, e e-mail também. Então a gente percebe que mais de 90% das provas feitas em atos notariais são do meio digital. Então não tem como a gente fugir mais de se adequar a fazer essa prova correta. Outro ponto interessante, isso aqui é antiga, de 2019, olha os valores das atas notariais que a gente tem. Pô, Marcos, mas é de 2019, cara, pode ter certeza que o valor não diminuiu, só aumentou. Então daqui não mudou muito. Então a gente tem diversos estados com valores diferentes, que não faz muito sentido. Até faz, por causa da região, enfim. Mas do ponto de vista da ata notarial com prova digital, teria que ser mais uniforme. Porque vale mais a pena a pessoa vir de São Paulo, fazer a ata notarial comigo, voltar para assinar ainda depois. Vai ser mais barato para ela. Como a lei federal não prevê nada sobre os requisitos da ata notarial com prova digital, a gente fez uma comparação da consolidação do Paraná com a do Rio Grande do Sul. A do Rio Grande do Sul, ela repete exatamente o que está no Código de Processo Civil. Então, na minha opinião, não precisava repetir, porque já está no Código de Processo Civil. E ela traz depois o que ela deve conter. E eu estava muito esperançoso de quando saísse a nova consolidação que ia vir novidades para a ata notarial aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, na minha opinião, houve um pequeno retrocesso. A outra redação era mais adequada. Então a gente ficou na mesma que a gente estava. Já o Paraná, nesses pontos aqui que estão destacados, ele traz um cuidado maior com a prova digital. Ele diz que elas podem ser assinadas digitalmente, vão ficar arquivadas no tabelionato. Então já há um cuidado, ainda falta alguns detalhes, alguns cuidados sobre a prova digital. Então essa aqui foi a melhor que a gente tinha nas 27 unidades federativas. E do ponto de vista que eu trouxe sobre permitir o contraditório da defesa, a gente no tabelionato armazena em um DVD. Por que não um link na nuvem, Marcos? Porque hoje o tabelião utiliza o Google. Trocou o tabelião, passou para a Microsoft. O que eu faço com esse link? Aquele conteúdo está lá. E é onde está na prova. Não faz sentido. E outra questão também é que um link, ele não é a prova. O link aponta para o conteúdo. Então eu também acho temerário às vezes colocar, está aqui o link da prova, põe no Google Drive. Está colocando só o endereço. Não está juntando, não, tecnicamente, na minha opinião, não juntou a prova. Mas isso pode ser discutido. Então a gente tem a Verifact. Eu acho que a maioria já conhece. Eu tive a oportunidade de discutir academicamente com o Alexandre Munhoz, que é o criador da Verifact, porque ele bateu muito forte na ata notarial. E eu agradeço muito a ele por ter feito isso, porque toda vez que ele me apontava uma falha, eu ia lá e ia melhorando meu processo na ata notarial. Então eu tento imitar o que a Verifact faz automaticamente, eu faço na unha. Temos a Original My e a Data Certified. Olha o que eu achei interessante. Lá na FD, o link está disponível aqui no QR Code, o pessoal fez uma comparação dessas três ferramentas. E a gente vai analisar alguns pontos críticos dela de uma forma mais breve, mas está no QR Code para baixar. Eles focaram em alguns critérios de eficiência, qualidade dos metadados, segurança e conformidade com a norma 27037. Então a gente tem os critérios de facilidade de uso, eficiência da captura da prova e a conformidade. Comparativo de valores e quanto ela é fácil, porque aqui quem está fazendo essa captura é o usuário. Pode até ser o advogado às vezes, mas vai ser o próprio cliente. E não é todo mundo que tem essa familiaridade. As coisas não são tão intuitivas como o cara que criou a plataforma pensa que é. Só fazer um adendo muito breve, porque quando a gente estava falando de convidar, eu estava lá na casa da Simone, e a primeira coisa que ela falou é assim,
Como assim uma instituição que eu não sei o que armazena, onde armazena e é privada, vai dizer que a prova está certa? Eu fiquei, então... Esse é um ponto interessante, porque a Verifact, se eu não me engano, ela gera no final um relatório e tu pode verificar a autenticidade desse relatório lá. Legal. Eu acho que as outras ferramentas também. E se essa empresa deixa de existir, onde é que tu vai validar essa prova agora? Eu não consigo validar ela, então tu está depositando. Eu não estou dizendo que ela é ruim, tá? Estou trazendo, eu gosto muito dela. Mas ela não é um instrumento público. Ela não tem fé pública. Tem alguns pontos que eu concordo com o Parodi. Mas essa questão de estar depositando a tua prova lá, se for a longo prazo, dependendo do que for, pode ser que aquilo lá não esteja mais disponível. Processos que duram 20 anos. Vai garantir que vai estar lá? Então, olha essa questão aqui dos valores. A gente tem a Verifact aí de R$27, R$97, deve estar se foi ano passado. E a facilidade de uso. Claro, eu não vou ler todos os tópicos aqui do quadro comparativo, mas tem alguns que chamam a atenção, que é a necessidade de instalação. A Data e a Original Mine precisam instalar alguma coisa, a Verifact já trabalha em nuvem. A curva de aprendizado delas também, algumas a Verifact apresentou uma questão mais fácil. Todos vão trazer uma espécie de um relatório técnico. E aqui é um ponto muito crucial, a qualidade dos metadados. Sempre que eu falei a importância dos metadados, então algumas dessas soluções não armazenam certificados do SSL, às vezes outras não trazem a questão, traz imagens da tela, mas não consegue garantir a integridade dessas imagens que estão no relatório. A Verifact já consegue trazer. Para mim, agora, esse ponto aqui é o mais crucial que tem. Eles fizeram um teste de envenenamento de DNS, aquilo que eu falei, de direcionar a navegação para o site errado. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse envenenamento de DNS no ambiente controlado e a Data Certify registrou o URL errado, com conteúdo forjado. A Original Mine também. A Verifact já passou nesse teste. Então, por quê? Quando tu está acessando por essa ferramenta, pela Verifact, tu está usando os servidores dele. É um sistema em nuvem. Já as outras duas ferramentas é local. Sendo que eu apertei F5 e mudei o conteúdo, é mais ou menos essa ideia. Então ele está trazendo ali puxando aquele URL da tua máquina, que está envenenada. Então a gente tem uma eficiência na captura de telas, na captura de provas digitais, com a Verifact se destacando. Eu acho que vale muito a pena baixar esse conteúdo e ter ele como referência, que em algum momento vai servir como referência na peça de vocês. Então, a gente tem essas duas soluções, a Data Certify Original Mine, que utiliza a blockchain, só que certificar o conteúdo é através do computador do usuário. Já a Verifact está num ambiente virtual totalmente isolado, mais seguro. Então, a gente tem que, em conformidade com a ISO, também a Verifact saiu melhor e ela se destacou das soluções mais equilibradas. Passou por rigorosos testes de segurança. Porém, aqui eu já estou indo para o final, o Parodi tem uma visão um pouco peculiar sobre essas ferramentas. Ele diz que é uma empresa privada, com recursos de tecnologias, mas ela não consegue comprovar a origem efetiva do material sem a participação de um perito oficial. Isso é o que ele defende. Essa empresa não tem fé pública, até eu concordo, que seria uma testemunha paga para dizer que aquilo é verdade, aquilo eu já discordo um pouco dele, trazendo uma suspeição, mas é uma corrente sobre essas informações. E
ele também traz aí que não dá para a gente depender somente dessas ferramentas. Mas o fato é que, mesmo que tenha essa outra corrente, o que a gente tem que garantir de forma principal na prova digital? A auditabilidade, a autenticidade e integridade. Porque se eu não trouxer a auditabilidade, eu prejudico o contraditório e a defesa. Então, por isso que eu bato bastante na tecla da ata notarial. Tem que estar mais adequada, ter procedimentos operacionais padrões. Não adianta eu fazer de uma forma, no nono, lá no outro tabelionato, o colega faz de outra forma, e a gente não consegue permitir o contraditório e ampla defesa, porque cada um está fazendo de uma forma. Segue meus contatos, peço desculpa por ter me prolongado um pouco mais nos assuntos. Quando a gente gosta do que a gente fala, aí acaba, se deixar aqui, a gente vai até tarde. Queria agradecer mais uma vez a comissão e a Pietra pela oportunidade. Não sei se tem dúvidas também. Queridos, dúvidas, esse é o momento, mas já aproveito para agradecer profundamente. Mas também é sacanagem, né? O tempo é muito curto e o assunto é muito amplo, com muita coisa, muito detalhe. Mas acho que já sanou, pelo menos para mim, várias dúvidas, já deu vários insights. Gerou outras. Gerou outras dúvidas, assim. Minha mente fez trilhões de conexões, assim, incrível. Mas eu também sou suspeita, porque sou a pessoa que mais aproveita dos encontros que promove. Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, certo? Está todo mundo cansado, né, também. É que é extenso, é bem completo, mas eu não prometo muita coisa, tá? Mas a gente gravou e vai estar no YouTube para quem quiser ver de novo. Porque a gente imaginou que fosse muito extenso e muito profundo, então qualquer coisa está gravada, provavelmente vai parar no YouTube, a não ser que aconteça um apocalipse naquele celular. Dúvidas? Sim, o material vai ser enviado. Não, mas roubou minha mente.